Hoje nós vamos aprender a fazer um bombom de morango no pote com brigadeiro de ninho e de chocolate com casquinha crocante. Olha só, que delícia. Uma ótima opção para você vender no seu delivery ou fazer em casa para comer. Bora lá aprender a fazer? Peraí que não me aguento, tem que comer aqui, peraí, viu? Primeiro eu vou começar com brigadeiro de ninho e vou usar 2 caixinhas de creme de leite e uma de leite condensado. Primeiro você vai botar tudo na panela, o creme de leite, leite condensado e o leite em pó. Aí você mistura tudo, isso com o forno desligado. E depois que estiver tudo bem misturado, você pode até usar um fouet para misturar bem o leite em pó, para não ficar aquelas bolinhas, sabe? E depois você liga o fogo, mas só depois que você misturar tudo bem misturado, certo? Não deixe bolinhas. Eu vou usar até um fouet para misturar. E agora, depois que colocar 2 caixas de creme de leite e uma de leite condensado, você vai colocar 50 gramas de leite em pó, certo? 50 gramas de leite em pó. E até mais rápido, ó. Deu uma mexidinha com o fouet, já incorporou tudo. O leite em pó com o leite condensado. Agora é só a gente ligar o fogo bem baixinho e vai mexer aqui por mais ou menos uns 15 minutinhos. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Eu gosto de usar essas colheres assim de silicone porque dá pra gente ir raspando as bordas assim, que normalmente as bordas acabam grudando um pouco, né? E esse brigadeiro de ninho, você tem que mexer o tempo inteiro, porque senão ele vai grudar e vai ficar aqueles pedacinhos como se fosse de queimado, né? Não afeta muito no sabor, mas esteticamente acaba ficando um pouco feio também. Agora é só mexer, não para de mexer e deixa o seu fogo baixo, certo? Para não queimar. Principalmente se a sua panela não for uma panela específica, né? Eu estou usando anticerâmica, o que é bom, mas também não é tão bom porque ela esquenta muito, né? Aí eu não posso parar de mexer, senão vai grudar. Mas tem umas panelas que são específicas para brigadeiro também. Pronto, gente, agora é um trabalho todo braçal. É um mexe-mexe sem parar mesmo, porque senão vai grudar. Dá nem pra fazer os 2 brigadeiros ao mesmo tempo, que eu também vou fazer um de chocolate. Eu quero fazer meio que... Acho que vai ser bem napolitano, né? Porque vai ter chocolate, chocolate branco e brigadeiro e morango. Vai ficar 3 cores, enfim. Agora é só mexer, mexer e no fogo baixo. Lembre sempre do fogo baixo, senão vai grudar no fundo da panela. Olha só como ele tá ficando. Já tá começando a engrossar um pouquinho. E como tá no fogo bem baixinho, ainda não grudou. E ainda bem, né, que não grudou. Ele grudou, mas ele não queimou. Então, manter assim para não queimar. Vai demorar um pouco mais para fazer? Vai. Só que como a gente não quer naquela consistência de brigadeiro para enrolar, é o brigadeiro de potinho, então não vai ficar tanto tempo assim não. Só deixar no fogo baixo para não queimar e não ficar feio com aqueles pedacinhos queimados, sabe? Mas se você não quer ficar mexendo tanto tempo assim, tem também uma panelinha que vende na Shopee, que é uma panelinha de brigadeiro. É a brigadeirinho que chama. E ela fica mexendo o brigadeiro ali, pelo tempo ali que você precisar. Eu achei incrível. Depois eu vou comprar uma, porque eu acho que adianta bastante. Você fica mais ou menos 20 minutos aqui só mexendo o brigadeiro. Tem que ter mão, tem que ter coluna. Mas enfim, já tá quase pronto. Olha só, quase lá. Ficando bem cremosinho. A gente vai deixar só mais um pouco, porque como vai ser brigadeiro de colher e no potinho, né, com o morango, outro brigadeiro preto e a casquinha de chocolate, aí a gente precisa que ele fique bem cremoso. Tô aqui mexendo, 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 ó, raspando o fundo. E o fogo tá bem baixinho, gente, ó, dá pra ver o botão do fogão? Tá bem baixo mesmo, tá no mais baixo possível, porque senão ele queima. Ai, dessa vez ele vai ficar bem bonito, porque o último que eu fiz, ele ficou com uns pedacinhos de queimado, sabe? E esse ainda não grudou, então deixa eu mexer aqui com atenção. Ó, gente, ainda assim, com todo o cuidado do mundo, ele grudou um pouquinho no fundo, tá vendo? Tem que ser uma panela extremamente específica para brigadeiro, porque essa daqui de cerâmica, ela esquenta muito, sabe? Mas enfim, ele tá bonito. Eu ia reduzir ele um pouco mais, vou mexer aqui para tirar esse fundo.
Não, foi pouco até. Pronto, gente, ó, quando ele estiver assim nesse ponto, que você joga ele assim com a colher, ele não se mistura com outro, bem cremosinho, ele já tá bom pro brigadeiro de colher, né? O brigadeiro cremosinho. Então bora desligar. Como a minha panela, ela esquenta muito, eu vou continuar mexendo, viu? Se a sua for assim também de cerâmica, você continua mexendo um pouquinho, senão ele vai grudar no fundo. Tá vendo que ainda tá borbulhando, né? Então mexe um pouquinho. E ó, o segredo é não parar de mexer. Mesmo que o meu tenha grudado um pouquinho naquela hora que eu mostrei pra vocês, eu continuei mexendo, mexendo. E o que grudou meio que dissolveu e ó, ficou bem bonito até como eu queria. Ficou bem branquinho, ó, não ficou com aqueles pedaços de queimado, sabe? Porque o que queimou foi tão pouco que ele acabou se misturando e ficou essa corzinha assim, meio caramelinho assim. Tá bonitinho. Quando ele esfriar, né, vou botar ele no saco de confeitar, na geladeira. Ele vai ficar ainda mais cremoso. Nossa, chega a tá dando água na boca. Agora bora preparar o chocolate tradicional, o brigadeiro preto, né, o brigadeiro de chocolate. E o brigadeiro tradicional é a mesma coisa. Vocês vão colocar 2 caixinhas de creme de leite, uma de leite condensado. Aqui eu tô colocando 50 gramas de chocolate em pó, 50%. Não é achocolatado e nem é cacau, é chocolate em pó. Vou mostrar a embalagem pra vocês. Esse chocolate aqui, ó, chocolate em pó. Esse daqui foi 15,50, 200 gramas. E tem ele 50% cacau, 30%, enfim. Aí eu escolhi 50% e é uma delícia ele, viu? Fica bem cremosinho mesmo. Agora mistura tudo com fouet, pra não ficar bolinhas, né? Isso com o fogo desligado. Ó, o fouet é bem mais rapidinho, tá vendo? Ó, mexi, já foi. Depois é só ligar o fogo, fogo baixo de novo, né? E não para de mexer até pegar o ponto. Agora é só botar no fogo baixo e mexer por mais ou menos 20 minutinhos até ficar no mesmo ponto que o outro. Provavelmente pode ser até um pouco mais rápido, por causa do chocolate, eu acho que cozinha mais rápido. Mas enfim, não para de mexer também para não grudar, não ficar queimado. Especialmente se a sua panela não for uma panela adequada, né? E se não for de cerâmica, pior ainda, porque gruda, né? Enfim, a de cerâmica ela esquenta muito, esse é o ponto negativo dela. Tem que mexer bem. E se for aquelas outras normais, de teflon ou panela normal mesmo de alumínio, aí você tem que ter mais cuidado ainda. Bota uma manteiga, alguma coisa, uma margarina. Eu nem usei margarina aqui. Tá tranquilo, porque ela é de cerâmica e não grudou. Uma hora depois, já tá pronto aqui, ó. Chegou no ponto que a gente quer. Agora é só desligar para esfriar. Pronto, gente, chocolate frio, ó. Brigadeiro frio, né, na verdade. Agora é só a gente colocar no saco de confeitar e já pode armazenar ele no saco de confeitar mesmo, que fica mais fácil até para você colocar no potinho e montar o seu docinho. Você faz logo um mini furinho aqui na ponta para sair o ar, né? Senão não vai conseguir botar. Depois você faz um buraco maior para poder usar. Isso é só para distribuir bem. Pronto, deu certo. Consegui colocar tudo certinho. Não façam com sacola normal, viu? Não vai se inventar de fazer com sacola normal, que eu fui fazer, estourou. E aí eu fui lá comprar o saco de confeiteiro que eu tinha esquecido, que fica bem melhor, porque ele não estica, ó, tá vendo? Que eu tô puxando o brigadeiro para baixo, mas a sacola não tá esticando. E a sacola normal, quando você puxa assim, ela estica, né? Aí o brigadeiro vai junto. Aí não recomendo. Mesmo que seja para você fazer em casa,
é melhor você ir lá e comprar um saquinho. Foi R$1,50 um saquinho desse. Então é melhor ir lá comprar do que perder o seu brigadeiro. Pronto, ó, consegui. Agora é só fechar aqui direitinho. E você pode guardar na geladeira. Viu que eu não furei todo, né? Só fiz um furinhozinho pra sair o ar. E aqui, ó, você pode guardar pra você, quando for montar o seu docinho, ficar muito mais prático. Agora, bora botar o brigadeiro de chocolate. Ó, o brigadeiro de chocolate também ficou bem cremoso, tá vendo? Uma delícia esse chocolate em pó. Agora é fazer a mesma coisa que a gente fez com o brigadeiro de ninho. Vai cortar aqui a pontinha só, bem a pontinha, só pra sair o ar. Vai abrir o saco. Pode até arregaçar assim pra fora, pra não grudar, né? Fica até melhor. E vai colocando com colher. Ó, você empurra lá dentro. Pronto, gente, chocolate também consegui colocar. Agora é só aquela mesma coisa, espalhar direitinho, né? Tirar o ar da pontinha dele. Nossa, esse brigadeiro de chocolate tá muito gostoso. E vocês precisam experimentar fazer o brigadeiro com o chocolate em pó, sem ser o achocolatado, né? O Nescau, né? Que ele é muito doce. O chocolate em pó, ele tem uma porcentagem de cacau puro, ele é 50% cacau, e 50% de chocolate em pó, que é o chocolate adoçado. E fica muito saboroso, sério. Não fica enjoativo aquele doce que ficaria se fosse com Nescau, por exemplo. É uma delícia com Nescau. É, mas é muito doce, né? Então, assim, para fazer um docinho mais equilibrado, testem. Vocês vão gostar muito. Aqui, ó, embrulhadinhos nossas duas bisnagas de brigadeiro. Agora vamos só selecionar os morangos e vamos montar um docinho aqui junto para mostrar para vocês como é que eu vou montar. Vou pesar também para a gente poder precificar ele junto, ver quanto é que a gente vai usar de brigadeiro branco, de brigadeiro preto, enfim. E morango e também a casquinha de chocolate que a gente vai derreter uma barra de chocolate, certo? Bora lá. Bom, os meus morangos eles já foram selecionados, né? Eu comprei eles, deixei eles aqui já dentro de um potinho com um papel, né? Papel toalha, que é bom para poder, que ele solta muita água, né? Mas antes de montar, eu já vou dar uma verificada de novo porque o morango é muito perecível, né? Ele acaba amadurecendo muito rápido. E uma dica para você não perder é: amadureceu, você pode congelar ele para fazer geleia depois, né? Se você quiser fazer o docinho com ele assim natural, você vai sempre verificando como é que ele tá, se ele tá ficando maduro, porque se ficar maduro, né, como esse daqui, por exemplo, ó, que já tá ficando bem mais madurinho, dá pra ver a pontinha dele que tá um pouco molinha, você pode congelar ele para fazer geleia, que ele ainda tá bom, ele só tá maduro demais. E se você botar no docinho ele muito maduro, aí ele vai soltar água, sabe? Aí não é o ideal. A barra de chocolate que eu vou usar é dessa daqui, ó, que é dessa marca aqui, é qual? Harald, e ela me custou R$28,99, R$29, né? Porque eu quis comprar ela logo. Na Shopee tem mais barato. Vou deixar o link aqui embaixo da descrição do vídeo para vocês se quiserem comprar. Tem até outra marca também que eu vou sugerir para vocês, que a minha irmã que é confeiteira que me sugeriu, na verdade. E essa barra de chocolate daqui, ela é chocolate meio amargo e ela não tem leite. Tem uma dessa marca que ela é azul, essa partezinha além de ser marrom é azul, ao invés de ser marrom é azul. E aí ela é uma blend, que ela é metade chocolate puro e metade chocolate ao leite. Aí, tem gente que usa também, mas enfim, eu preferi comprar ele puro. Eu acho que fica mais gostoso, é um pouquinho amargo e também vai criar a casquinha que eu quero que crie. Bom, agora eu vou botar a minha barra de chocolate para derreter. É só você cortar uns pedacinhos ou ralar, colocar em um potinho de vidro e levar no micro-ondas por 20 segundinhos, assim, e dar uma olhada. Não deixa muito tempo não, senão vai queimar o seu chocolate. Eu guardei na geladeira, ficou duro. Caso você compre essa barra e não queira armazenar na geladeira, veja outro local, porque a minha endureceu demais. Enfim, mas dá pra tirar assim com a pontinha da faca, ó. Não precisa nem derreter muito. É só um pouquinho de chocolate mesmo. Vou até mostrar pra vocês aqui a quantidade que eu vou colocar. Porque senão vai acabar sobrando, né? Mas se sobrar, você pode deixar na tigelinha que você derreteu e depois de derreter de novo que vai dar certo. Eu fiz esse teste. Aqui, ó. Só um pouquinho de chocolate. Deixa eu pesar.
Bom, eu vou pesar aqui meu chocolate para saber quanto é que eu vou usar para derreter, porque eu comprei uma embalagem nova pro docinho e acabou que foi um pouco menor do que a outra que eu utilizava. Só que é uma embalagem ideal para sobremesa. A outra era maior, assim, em relação a ser um pouco mais redonda, assim, sabe? Mais comprida. Essa daqui é um pouco mais funda. Então, eu vou fazer um teste para ver como que vai ficar. Eu vou comer, porque eu acho que o tamanho é o tamanho de uma sobremesa que dá para saciar de doce, né? Então, eu vou precificar aqui e eu vou passar até a descrição da embalagem para vocês, que é a G645D. E aí, se eu não me engano, ela é 120 ml. Se eu tiver certo, vai estar aqui na descrição ou vai estar passando aí na tela do vídeo. Agora, bora derreter o chocolate. É só levar no micro-ondas por 20 segundinhos e olhar como é que ele tá. Não deixe muito tempo lá, não. Foi, derreteu. Como estava congelado, acabou que foi quase 1 minuto no micro-ondas. Mas se o seu não tiver congelado, pode ser que seja menos tempo, certo? Aqui, ó. Bem derretido, para poder virar uma casquinha. Eu vou usar 5 morangos pequenos, porque eles estão pequenos. Se o seu tiver maior, você pode usar menos morangos, certo? Vou cortar eles. Corta só aqui, ó, a cabecinha do morango. Essa parte aqui tem um talinho duro, né? Aí você corta aqui a parte da folhinha. E depois eu vou cortar ele no meio. Deixa eu ver aqui quanto é que eu tô usando de morango. 40 gramas de morango. 15 gramas do chocolate derretido. Agora, bora montar o nosso docinho para ver quanto é que a gente vai usar no total. Vou colocar a embalagem aqui em cima. Ver se ela fica sozinha. Ai, desgraça. Não vai ficar não. Bom. Se a embalagem fizesse o favor de ficar em pé, né? Pra tarar ela, mas enfim. Vamos tarar aqui 6 gramas, que é da embalagem. E vamos começar com o brigadeiro de ninho. Vou colocar ele embaixo. Deixa eu fazer um buraquinho maior, né? Porque eu só tinha feito o buraco para sair ar. Pronto. Ficou muito pequeno. Aqui, ó. Fiz um buraquinho maior. Bora colocar uma camada de... Se você tiver alguma coisa aí para fechar aqui em cima do seu saquinho plástico, aqueles grampeadorzinho ou aquele esfregadorzinho que fecha, fecha, viu? Porque eu fui botar aqui e acabou abrindo em cima. Então, se você não tiver para fechar, cuidado, segura muito a ponta em cima e vai apertando de cima para baixo até para não vazar aqui. Bom, coloquei aqui embaixo 50 gramas de brigadeiro de ninho. Aí agora eu vou colocar os morangos. Deixa eu mostrar de perto para vocês verem. Bem distribuidinho. Embaixo tem uma camada de brigadeiro de ninho. Em cima tem os morangos, né? 5 morangos picadinhos. Eu deixei só uma banda do morango para botar em cima decorativo. E aqui a gente já tem 92 gramas. Agora deixa eu cortar aqui a pontinha para botar o brigadeiro de chocolate em cima. O saco de confeitar é muito melhor. Ontem eu fui fazer com a sacola normal e estourou tudo. 140 gramas ficou aqui com o brigadeiro de chocolate. Então eu acho que realmente dá pra ser sim uma sobremesa nesse potinho menor. E fica até uma sobremesa mais legal. Porque eu acho que doce demais acaba enjoando, né? Agora é só colocar o chocolate derretido, a barra de chocolate que a gente derreteu, pra fazer uma casquinha aqui em cima. Bora ver se vai dar certo essa casquinha. Espalha com a colher. Espalha bem com a colher nele todinho aqui em cima para poder criar uma casquinha. Mas a casquinha também não pode ser muito grossa não, senão fica ruim para na hora de comer, que fica uma casquinha grossa demais. Eu fiz no meu primeiro teste, a casquinha ficou muito grossa.
o vídeo lá do Instagram, se você for ver, eu tô 15 minutos, 15 segundos só batendo pra quebrar o chocolate. Então, tô tentando fazer aqui uma casquinha bem mais fina. Lembrando que aqui é só uma versão de teste também, tá? Porque o meu pote é menor, eu vou até comer no final com vocês, pra vocês verem como que vai ficar. E tô pesando tudo justamente pra você ter uma ideia aí, caso você queira vender, né? Em um delivery ou então na sua lojinha. Agora que eu coloquei o chocolate aqui em cima, eu vou pegar uma bandinha do morango que eu separei e vou pôr assim, ó. Só pra ficar decorado. Não fica bonitinho? Ó, deixa eu lamber aqui meu dedo de chocolate. Não ficou legal? A camada aqui embaixo, o morango no meio e o outro chocolate. Agora eu vou só colocar ele, ó, fecha e coloca ele na geladeira. Mas antes disso, bora ver como foi que ele ficou no total de gramas, né? Ficou 155 gramas, mais o potinho ele tem 6 gramas, então bora dizer que ficou 150, né? 149, por aí. Acho que tá bom, tá um doce muito bom. Maior que isso também fica chato, não fica? Bora esperar a casquinha endurecer pra gente provar junto. E pronto, o chocolate ficou duro, ó. Fiz aquela casquinha que eu queria que tivesse feito. Não tá aquela casquinha grossa, porque dessa vez eu acertei, ó. E o colher já entrou. Eu postei lá no Instagram, tava muito duro, tava uma casquinha muito grossa. Mas agora tá mais fácil de comer, olha. Peguei uma colherada, já veio o morango, o chocolate branco. Na verdade, chocolate de ninho, né? E o chocolate de brigadeiro. Ficou uma delícia. Fica parecendo aquele bombom de morango que tem. Na verdade é um bombom de morango no pote, né? É porque tem o morango, que o pessoal coloca o brigadeiro de chocolate, o brigadeiro de ninho e a casquinha de chocolate, como tá aqui também, né? Ó, uma delícia. E para produzir um potinho desse, eu gastei R$ 5, contando com embalagem, brigadeiro, morango e o chocolate que eu coloquei de cobertura. Os valores podem variar de acordo com a sua cidade, mas para chegar a esse valor, eu calculei a quantidade de cada produto que eu usei. Por exemplo, eu calculei quanto foi que eu gastei para preparar cada brigadeiro e depois eu somei o valor total e dividi pelas gramas que eu usei para colocar em cada potinho. Então, calculando o total de tudo, eu cheguei a esse valor. Nossa, ficou muito gostoso. Dessa vez eu acertei na grossura da casquinha de chocolate em cima, porque tinha feito muito grossa pela primeira vez. Então se atentem a isso também, senão fica muito ruim para comer. Você vai tentar furar e não vai furar porque a casquinha de chocolate vai estar muito grossa. Mas dessa vez ficou muito bom. E eu achei que esse tamanho de potinho também é um tamanho de sobremesa ideal para uma pessoa, né? Apesar do outro meu potinho ser um pouco maior, vou botar a foto aí para vocês verem. Eu comprei esse um pouco errado, mas eu gostei também. E vocês, o que acharam? Eu achei que ficou ótimo o tamanho e também tá uma delícia. Testem aí na casa de vocês, seja para vocês comerem ou então para vocês venderem, né? Porque também é uma fonte muito fácil de fazer renda, né? Uma fonte de renda muito fácil de você fazer aí na sua casa, porque não é muito difícil de preparar. Você vai usar o morango fresco, vai fazer o brigadeiro, que não é tão difícil também, e vai montar, compra as embalagens, vende aí no seu delivery ou na sua lojinha em casa. Faça na sua casa e depois vem aqui me dizendo nos comentários o que você achou. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, vou terminar de comer o meu doce e vou me organizar para abrir meu delivery também. Quer?